Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, segunda-feira da terceira semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Marcos 3, versículos do 22 ao 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Ou seja, Jesus, no texto de hoje, ele contra-argumenta que a postura deles, a afirmação deles, carece totalmente de sentido, gente. Como é que eles poderiam dizer que Jesus expulsa os demônios porque ele é o príncipe dos demônios? Não teria sentido nenhum, né? Para fazer o quê? Uma encenação? Não. Ele expulsa os demônios porque ele é mais forte do que os demônios. E aí ele utiliza justamente uma parábola dizendo que ninguém pode vir à casa de um homem forte e roubar os seus bens sem antes o amarrar, sem antes o dominar. Cristo destrói o império do mal porque ele derruba o mal. Ele vence o mal através da morte, da sua morte na cruz, né? Então ele, por ser o Filho de Deus, o Criador do universo, o Criador de todos os seres, né, ele vence o mal através do seu sacrifício. Vamos dizer que ele arromba a casa do outro, o homem forte, o demônio, o Satanás, e o amarra. O demônio, o Satanás não tem, o diabo não tem mais poder sobre nós. Não tem. Eu já falei isso para vocês em outras oportunidades. Poderíamos dizer que o diabo é um cão amarrado. Amarrado mediante o sangue de Cristo e o sacrifício dele. E que ele não tem poder nenhum para nos fazer mal, a não ser que nós nos aproximemos dele. Aí sim, temos o poder. Ele tem o poder de fazer mal. Mas, como ele fazia antes, de jeito nenhum. Ele não tem mais poder para isso. Porque Cristo o acorrentou, Cristo o amarrou. Então ele não tem como nos fazer nenhum tipo de mal. Portanto, Cristo deixa bem claro que é uma incoerência um reino se dividir lutando contra ele mesmo. Soldados que se... O que é uma guerra civil? Irmãos lutando contra irmãos. Quem sai vencedor? Todos perdem. Todos perdem. Porque vidas se perdem. Saímos sempre mais pobres de uma guerra do que nós entramos. Portanto, ninguém lucra com isso. Ninguém lucra com divisão. Todos perdem. Então, eu sempre ter isso em mente. Podemos não concordar com o outro, agora ter como objetivo eliminar o outro, destruir o outro, isso nos levará à perda de tempo, à perda de recursos e tantos outros danos que virão de uma atitude dessa. Então, é compreender que Cristo, ele vence o mal porque ele supera o mal, não porque ele faz parte do mal. É totalmente incoerente. Outra coisa importante, todos os pecados aos homens serão perdoados, com exceção do pecado contra o Espírito Santo. O que é? Deus age fazendo o bem e as pessoas dizem que Deus não faz o bem, né? Porque ele mesmo diz, né? Ele está possuído pelo espírito mau. Então queriam dizer que Jesus fazia o bem porque ele estava possuído pelo mal. Então tomar muito cuidado com isso. É negar a salvação, é negar Cristo, é negar a ação dele. O que os mestres da lei queriam fazer de fundo? Né? Eles queriam desacreditar as ações boas de Jesus. Queriam dizer que aquelas ações provinham do mal. Isso é pecar contra o Espírito Santo. É tentar desacreditar Deus. É tentar negar a salvação. É tentar negar a atitude de bondade de Deus para com todos nós
dizendo que isso é fruto do mal. Ou hoje, dizer que não existe. Né? Eu já falei em outras oportunidades que a grande artimanha do mal e daqueles que servem ao mal é desacreditar a mensagem cristã. Não existe mais pecado, eu rezo em casa, eu não preciso ir na igreja, não preciso fazer parte da comunidade, a salvação é individual, eu me salvo sozinho. Não. Tudo contra o Evangelho. Lembremos que Jesus vivia em comunidade. Quando Tomé não estava com a comunidade, ele não faz uma experiência do ressuscitado. Portanto, em diversos momentos, essa problemática se apresenta na Sagrada Escritura. A salvação não é individual, a salvação é coletiva. Eu não me salvo porque sou bonzinho, eu não me salvo porque eu sou uma pessoa santa, eu não me salvo porque eu só faço bem. Não, eu me salvo porque a salvação é dom gratuito de Deus. Deus me concede por amor. Portanto, é tomar muito cuidado com essa visão individualista que entrou na religião, em parte proveniente pela visão protestante. Em parte. Não estou dizendo que o protestantismo é culpado do individualismo. Não, ele nasce no contexto de individualização do ser humano com a Idade Moderna. Tá? Então, carrega isso também na sua doutrina. Mas a salvação não é individual. A salvação se dá em conjunto com a comunidade. Lembramos que o próprio Cristo vai dizer, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Portanto, a salvação é comunitária. Eu me salvo com os meus irmãos. Porque o Deus do amor, o Deus da misericórdia, o Deus que nos cura e que nos liberta, ele sempre está a nos oferecer essa salvação. Portanto, é tomar muito cuidado e não enveredar pelo caminho do individualismo. Tem gente que não vem na comunidade porque participa da missa na televisão ou em casa. A missa da televisão ou da internet é para pessoas que não possam vir à comunidade. Não para os acomodados que não querem sair de casa. Aqueles que têm saúde perfeita, que podem se locomover e ir a uma comunidade, eles devem fazer isso. Né? A não ficar em casa assistindo missa da TV Aparecida, da Canção Nova, da Século XXI, da Rede Vida. Eu participo da missa em casa. Não. A missa em casa é para pessoas que não podem ir às nossas comunidades. Todo cristão católico, na verdade todo cristão, seja ele católico ou protestante, ele deve participar da sua comunidade, porque é juntos que nós alcançamos a salvação. E não em nossas casas, sentados em frente das nossas TVs. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.